Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRFF, Brasil Fantasy Football, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Hoje começando para valer a Draft Season para falar sobre os prospectos da posição mais importante do futebol americano, que, pelo menos nas ligas tradicionais, não é a mais importante do Fantasy Football, mas com as ligas Dynasty Superflex cada vez mais populares, vale cada vez mais a gente discutir o valor desses jogadores também para o Fantasy Football. E para me ajudar na missão, estou mais uma vez na companhia dele, o guru do mafrismo, um herói do Fantasy Football, já que está aqui pronto e prestes a tecer todos os seus brilhantes comentários durante a madrugada lisboeta, agora que começou ou terminou o horário de verão lá na Europa. Gabriel Mafra, seja muito bem-vindo novamente. Tá animado para a gente começar a Draft Season oficialmente aqui no BRFF? Claro, cara, sem dúvida nenhuma. Primeiro, muito feliz de estar de novo aqui, parceiraço do André. Valeu para todo mundo que está assistindo, vai assistir, vai ouvir e participa aí conosco. Eu gosto muito da época de draft, eu gosto muito dessa parte de olhar para prospects, entender prospects, enfim, pesquisar sobre essas coisas. E logicamente, é uma preparação aí para o fantasy que vem. Tanto os redrafts, né, que a gente passa aí, mas para os Dynasty, como você falou, e especialmente para quando a gente joga com Superflex, porque tem muita coisa a ser analisada, muitas possibilidades, é um momento de reconstrução, e Dynasty nunca acaba, né, cara? Você está sempre procurando oportunidades, procurando ali pontos, então você tem que conhecer a classe, tem que entender um pouquinho melhor os jogadores, e é isso, vamos falar aí sobre os quarterbacks hoje, e aí depois na sequência também a gente emenda nas próximas semanas aí os wide receivers, os running backs e os tight ends. A tight end talvez a posição mais frustrante dos últimos anos no fantasy, a não ser quem tem Kelsey. Pois é, né? E essa classe de Tyren em 2023 talvez seja uma das exceções à regra aí. Estou gostando bastante do que eu estou vendo, mas chegaremos lá. E para aproveitar o gancho aí que o Mafra deixou, hoje a gente começa nosso draft season com os quarterbacks, semana que vem running backs, na outra semana wide receivers. Aí na semana do draft da NFL a gente faz um mock para fazer um esquenta já, ainda sem os destinos definidos, e aí a gente compara com a nossa live da semana seguinte ao draft da NFL, já com os destinos definidos, para ver o quanto o capital de draft e os landing spots, os destinos dos jogadores, vão mudar essa nossa percepção, essa nossa cotação em relação a eles. Mas antes da gente mergulhar aqui no assunto principal de hoje, que são os quarterbacks calouros, vamos falar um pouquinho sobre as últimas notícias aí do mercado da NFL, e a principal delas não tem como deixar de ser a novela Lamar com seu novo capítulo, né? E antes de eu perguntar também as impressões do Mafra sobre esse tweet enigmático, nem tanto assim, revelador do Lamar Jackson e o que isso pode significar para o futuro mais recente aí da carreira dele, vou pedir para você que nos assiste ao vivo comentar aqui no chat, como já vem fazendo o André Afonso e o Valdir Benigno, falando aí, saudações da comunidade UGP. Muito bom. O André falando para o Gabs, não vou te passar o Watson só para avisar, grato, acho que tá na nossa atrás liga aí. aqui, na nossa liga aqui, eu tenho o Dubs e ele tem o Watson. Eu sempre fui um grande defensor do Watson, você sabe, né, André? Desde a época que a gente discutia antes do draft mesmo. Mas ele pegou antes de mim, né? Com o torcedor do Packers também, foi pelo mafrismo. E agora eu tenho que ficar com isso. Mas eu tenho Aaron Jones, estou feliz, estou satisfeito, tenho meu menino, tá tudo certo. Seu jogador preferido. E seguimos aqui no hype do Christian Watson, hein? Mas então, também pedi para vocês curtirem o vídeo aí, se estiverem assistindo ao vivo ou na versão gravada. E quem ouve a gente no podcast, deixa aquela avaliação de 5 estrelas, onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs do Fantasy Football possível. Dados os recados, vou só jogar o comentário complementar do André aqui na tela, falando que ele pegou no primeiro pick da Keeper. Isso que é mafrismo bem feito e acertou em cheio, que a gente bem sabe, né? Mas agora, Mafra, quero as suas impressões sobre essa nova adição à novela Lamar Jackson. Ele jogou no Twitter aí a informação, já que não possui um agente, um empresário, que desde o dia 2 de março pediu uma troca para o Baltimore Ravens, porque já está muito claro, pelo menos na percepção do Lamar Jackson, que eles não vão chegar ao valor que ele acha que merece, né? Ao salário que ele pretende receber na renovação contratual.
E isso aconteceu ao mesmo tempo em que o John Harbaugh dava uma entrevista no encontro dos donos anual, né, que a NFL sempre faz no final de março. Também acho que não foi coincidência. Isso, na sua opinião, significa relação definitivamente rachada? Já dá para cravar que o Lamar não joga mais por Baltimore? E se essa definição acontecerá antes ou depois do draft, se a novela ainda vai se arrastar muito, se tem a chance, por exemplo, do Lamar Jackson fazer um holdout, se nenhum time chegar à proposta que ele acha justa por ele, o que você enxerga aí dessa nova adição à novela Lamar Jackson, Marcos? Eu acho que tem muitos prismas a ser considerados. Assim. Primeiro, eu acho que o Lamar ele tá sofrendo do próprio erro, que é não ter um agente. Então, por não ter um agente, ele não tem talvez alguém para dizer para ele qual é o real valor que ele tem. A gente olhando ele jogando bola e ele saudável, ele é para mim um dos 5 melhores quarterbacks da NFL hoje. Eu acho que ele é um absurdo como jogador, tanto como runner, como passer, ele é muito, muito bom. Mas ele talvez esteja se avaliando muito acima do que o mercado quer pagar por ele. Então, ter um agente também auxiliaria ele a ter essa, digamos, esse choque de realidade, digamos assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não acho que, por conta disso também, a relação esteja tão estressada assim, tão ruim. Eu acho que é muito mais uma frustração dele de querer resolver esse negócio do que e aí ele acaba logicamente jogando isso pro Twitter. Eu acho que é talvez até uma reação humana que nós podemos ter também quando a gente está frustrado com alguma coisa que influencia diretamente na nossa vida. E o Harbaugh, exatamente nas respostas que ele deu durante esse owners meeting, me pareceram muito de que eles estão tentando conversar com o Lamar, tentando fazer com que a coisa funcione. Não foi como foi, por exemplo, a discussão de Packers né, Rodgers e Packers ali, que claramente você via que o rompimento está lá, o rompimento existe e a continuidade é cada um para o seu lado. Agora, isso não significa que o Lamar vai simplesmente continuar no Ravens e que tá tudo, né? O contrato vai ser feito. Eu acho que muita coisa pode acontecer de conversas até o draft. Eu duvido muito que algum time faça uma oferta até lá. E aí esse é o grande problema, porque depois que passa o draft, as picks que poderiam ser negociadas, porque lembrando, o Lamar tem uma transition tag aliás, non-exclusive tag, que basicamente são 2 first rounds que tem que ser dadas para o time, caso o Ravens não cubra a oferta que foi feita para ele. Então essa negociação assim se torna um pouco mais confusa, e as picks do ano que vem, elas têm um valor muito mais baixo do que as picks desse ano. O que é normal, todo ano as picks do ano seguinte sempre valem menos do que as picks que estão pelos próximos 15, 20 dias. Então vai ser interessante ver essa negociação. Eu tenho para mim que o Lamar continua no Ravens, de alguma forma. Eu acho que essa celeuma vai se resolver de alguma forma, e vai ter que rolar aí uma discussãozinha de casal aí, né? Um couples therapy. Mas eu não ficaria surpreso agora dele aparecer. Eu acho difícil ele sair, principalmente porque eu não vi nenhum time até agora muito interessado nele. Se fosse para ele sair, já teria um outro time ou algum burburinho aparecendo mais claro. O Falcons, por exemplo, indo para cima dele, ou o Colts, ou sei lá, o Titans, e ninguém, você não vê nenhum time sendo ventilado hoje como, olha, alguém falou com o Lamar, ou alguém demonstrou interesse pelo Lamar. Muito pelo contrário, o Arthur Blank, por exemplo, o manager do Falcons, foi claro em dizer que o starter dele é o Reader. Não vale muita coisa essas mensagens, a gente sabe disso. Eu lembro sempre da questão, né, de Josh Rosen is our guy do Cardinals, mas eu não vejo, por exemplo, um interesse muito grande no Lamar nesse exato momento. Para fantasy é uma porcaria para quem tem o Lamar hoje, porque você não sabe por quanto você pode vender ele. O valor dele está muito nessa vai, não vai. Pode ser que o valor dele exploda se ele for para um time muito mais bem montado. Por exemplo, sei lá, se ele aparece no Lions, que seria fenomenal dele ir para o Lions. Eu odiaria como torcedor do Packers, porque seria muito mais difícil de vencer a divisão. Mas assim, ele poderia ir para outro time e estourar e seria voar. A transition tag, quando o André está falando que é muito caro, na verdade, o valor de 2 firsts para o Lamar não é caro de jeito algum. Acho que 2, 3 firsts é o valor dele, assim. E o valor de salário é 110%, eu acho, do valor de QB. Então também o valor é pago, é possível de ser pago pelo Ravens esse ano. E é isso, cara. Me alonguei um pouquinho aqui, mas é porque eu acho que, como eu falei, tem muitas facetas essa questão para ser analisada. Em termos de fantasy, a gente ainda está nesse limbo agora, e enquanto não tiver uma resolução, é difícil precificar melhor o Lamar ou garantir que vale a pena comprar ou vender.
Sem dúvida, concordo bastante aí com as suas impressões, só não tenho tanta certeza assim que ele vá se resolver com o Baltimore, mas a única certeza que eu tenho, ou quase isso, é que vai se estender bastante essa novela ainda. Muito provavelmente não haverá resolução antes do draft, até porque parece que os donos estão bem alinhados nessa questão de se protegerem como monopólio, entre aspas, né? Um cartel, entre aspas, e ninguém fazer o que o dono dos Browns fez em relação ao Deshaun Watson, que deixou todos os outros owners bastante chateados, bastante contrariados. Agora, eu também estou sentindo o Lamar talvez mais propenso a não aceitar um contrato totalmente garantido, que pode facilitar uma possível troca. Acho que esportivamente faria todo o sentido do mundo ele ir para a NFC, para a Conferência Nacional, que a gente está vendo cada vez mais a disparidade da qualidade geral dos quarterbacks da AFC em relação à NFC. A NFC Sul, em particular, está muito em aberto, então Atlanta faria muito sentido, porque ainda tem um bom espaço de cap para manejar e tem armas muito interessantes para ele utilizar na figura do Drake London e do Kyle Pitts, né? E são jovens também, em contrato de calouro, mas infelizmente ele escolheu um time muito errado, eu acho, né, para tentar obter esse novo contrato. Também talvez tenha perdido a oportunidade de... Os próprios Ravens também perderam de assinar essa renovação na época que o Josh Allen fez com o Buffalo, por exemplo, num contrato semelhante ao que o Allen recebeu lá, lembrando que eles são da mesma classe, mas agora eu acho que a gente terá uma resolução apostando que ele não fique em Baltimore lá para julho, agosto, Sim. bem perto da temporada, acho que isso vai acontecer. Acho também que se eu tivesse que especular ainda mais, ele vai acabar se forçando a encontrar um agente para negociar por ele, e aí ele vai ser convencido a não assinar um contrato totalmente garantido, mas vai figurar ali no top 5, 7 no máximo, entre os quarterbacks mais bem pagos e conseguir colocar a questão esportiva à frente e também não fazer esse hold'out, porque isso significa abrir mão de muito dinheiro. Mesmo que ele jogue na tag, ele vai receber mais de 30 milhões de dólares, ok? Que não é o valor que eu acho que ele merece, né? Comparado com outros quarterbacks, mas é muito dinheiro do mesmo jeito, né? O que eu acho que vai acontecer com relação ao contrato dele, e não sei se é isso com o Ravens ou não, mas é muito um possível contrato com menos garantias, mas mais o que eles chamam de escalators. Ou seja, que você vai ganhando dinheiro a partir do momento que você chega em algum número. Então, sei lá, a partir de 10 touchdowns você ganha mais 5 milhões. E são números que provavelmente são fáceis dele chegar. Porque um dos pontos hoje de discussão com relação ao Lamar é ele estar saudável, né? Ele conseguir jogar uma temporada inteira. E esse é um dos receios que as pessoas têm de colocar um salário absurdamente alto para o Lamar, se ele for o tal do injury prone. Eu não gosto muito desse termo, eu uso esse termo de brincadeira com as pessoas, mas eu essa nem questão... acho que seja o caso, viu? Eu também acho que não. O Lucas está falando aqui, eu concordo com ele plenamente que o contrato vai ser mais caro do que a transition. Todos os contratos normalmente são mais caros do que tags, exatamente por isso que a tag existe, para não ser usada, né? E também acho que o contrato vai ser muito mais caro, ele merece um contrato muito maior do que isso. E, pô, 2 firsts no Lamar vale bem demais. Eu como fã do meu QB de Schrödinger que a gente tem agora, que é o Jordan Love, eu quero muito ver ele jogar. Se o Packers tiver a possibilidade de mandar 2 firsts ali pro Ravens, manda na hora e pega o Lamar, cara. Eu sou muito, muito fã do Lamar, e como eu falei, o Lamar para mim é um dos top 5 quarterbacks da NFL nesse exato momento. Vamos aguardar esses próximos capítulos, porque eu acho que ainda vai se estender bastante. Sim. Não vai ser uma minissérie, vai ser realmente uma novela. Então, já aproveitar para mandar um salve para o meu grande amigo Lucas Oliveira, lá do The Playoffs. Thiago Salomão também, parceiro de várias ligas aí, também tá de olho na gente. Na madruga de Porto. Pois é, os nossos portugas aqui firmes e fortes no Fantasy Football. E aproveitando essa mensagem bem legal aqui que o Lucas mandou, já vamos para o nosso assunto principal, porque ele está perguntando, dando boa noite para a gente, perguntando se a minha board de quarterbacks mudou da última vez que a gente conversou sobre o assunto e agora com menos de um mês para o draft. Então já vamos fazer o nosso panorama geral da classe de 2023 entre quarterbacks. Temos 4 favoritos claros a sair no primeiro round, se não no top 10.
eu acho que isso estava muito forte há pelo menos 10 dias atrás, mas a cotação de um desses top 4 está caindo vertiginosamente, eu acho, dia após dia, que era o meu antigo QB1 aí, dessa classe na figura do Will Levis. Eu ainda acho que ele oferece um upside bem interessante, mas está cada vez mais forte a tendência dele cair para fora desse top 10. Vamos ver se isso se confirma. E os outros nomes são Anthony Richardson, Bryce Young e CJ Stroud, né? Muita gente coloca esses dois últimos, o Young e o Stroud, numa prateleira acima dos outros dois. Eu acho que não deveria ser o caso, na minha opinião. Todos oferecem um risco e um upside diferente, mas todos oferecem algum tipo de risco. E por isso eu gosto de agrupar todos numa mesma prateleira. Não consigo cravar esses dois se são mais seguros, se são mais pro-ready, né, mais prontos para o jogo profissional. Não tem o mesmo upside e o atleticismo dos outros dois, principalmente do Richardson. Então, tanto na vida real, mas principalmente no fantasy football, eu não coloco nem Young nem Stroud no meu número 1. Eu coloco sim o Anthony Richardson, por mais que ele ofereça o maior risco de ser bust entre esses quatro, ele de longe é o que tem o maior upside, principalmente na questão do jogo terrestre, que a gente está vendo se provar cada vez mais ano a ano no fantasy como um diferencial bem importante na posição de quarterback, e também no jogo moderno de futebol americano, né, esse atleticismo cada vez mais preponderante. A gente viu que o Jalen Hurts conseguiu evoluir nesse último ano e levou os Eagles para o Super Bowl, ajudado, claro, por uma excelente defesa, pela chegada do A.J. Brown, mentes muito boas na comissão técnica, mas o desempenho individual dele foi excelente. No próprio Super Bowl, eu acho que ele jogou até mais do que o Patrick Mahomes, não teve, né, a capacidade ali, talvez, de sorte, de momento, de situação de jogo para ter a oportunidade de vencer a partida, mas o desempenho técnico individual dele foi muito bom. Então, esse é o meu panorama geral hoje, tanto na vida real quanto no fantasy. Eu tenho o Richardson como número 1, reconhecendo esse risco enorme que ele oferece, mas o upside é absurdo e por isso serve como diferencial para colocá-lo em primeiro. E aí, para surpresa de muita gente, o favorito a ser a pick dos Panthers hoje, na 1 geral, o CJ Stroud, para mim é o quarto da classe, porque ele tem o piso maior, eu tenho que reconhecer isso, mas ele sendo um pocket passer puro, principalmente para o fantasy, não tem tanto upside assim. Eu vejo ele com um teto de Dak Prescott, por exemplo, e sem a mesma mobilidade que o Dak tinha no início da carreira, né? Então oferecer ali o jogo terrestre. Mas para vida real, eu tenho que reconhecer também que ele é o que menos oferece riscos, né? Ele pode ser um cara bem seguro, mas não sei se vai ser aquele diferencial como são Josh Allen, Mahomes, Jalen Hurts, para te colocar over the top ali na comparação com os outros times. E aí, eu tô quase flipando o Bryce Young com o Will Levis, mas a diferença de atleticismo entre eles ainda me deixa com alguma pulga atrás da orelha em relação ao Bryce Young. Eu reconheço que ele talvez seja o mais inteligente de todos na leitura de jogo. Tem gente que ama o Young e gente que talvez tenha ele abaixo do consenso. Eu tinha ele bastante abaixo do consenso há algum tempo. Estou reconhecendo que esse aspecto mental pode fazer ele se tornar talvez um Drew Brees genérico. Acho que o destino dele vai ser muito importante para isso, né? Para que ele consiga superar essas limitações físicas e ter um chamador de jogadas que case aí com o estilo dele, né? Como foi o Sean Payton com o Drew Brees. A gente lembrar que ele começou nos Chargers, era um quarterback pedestre, aí quando ele foi para o Saints e conseguiu esse casamento com o Sean Payton, que ele se tornou um QB elite. Cuidado que o André que está nos ouvindo aqui, ele vai ficar muito bravo com você, tá? Depois ele vai ficar revoltado com você, porque ele é discípulo de Drew Brees, então... Boa, vamos. Eu tô falando de teto, assim, pro Bryce Young, eu sei. Porque a minha comparação mais direta dele é com o Tua Tagovailoa, que é um cara do qual eu nunca fui muito fã, então também por isso não vejo tantas esperanças nele. E o Levis também está cada vez mais boom ou bust. As notícias ou burburinhos de bastidores em relação a entrevistas que ele está fazendo com os times são desanimadoras. Parece que ele é bastante arrogante em algumas questões, excêntrico talvez em outras, mas a tape dele
parecido com o Richardson, ao mesmo tempo que mostra jogadas fabulosas e ferramentas muito interessantes, principalmente a força no braço, também na hora de tomada de decisão deixa algumas pulgas atrás da orelha, mas enfim, para não me alongar demais aqui, esse é o meu panorama geral, a gente vai mergulhar nome a nome desses 4 principais, mas agora eu quero o panorama geral do Mafra, quero saber se ele está alinhado comigo ou discorda de mim aí. Cara, assim, o Lucas perguntou sobre a questão de como é que estava o draft, né, o draft board aí com relação aos QBs pré-draft, assim. Eu tenho tido muita dificuldade em elencar qualquer um desses rookies que você mencionou em um draft board nesse exato momento, porque eu acho que muitos deles vão depender de onde eles caírem. E eu acho que essa é uma constante dessa classe de 2023. Muitos dos talentos que a gente tem agora dependem dos times nos quais eles vão entrar. Logicamente que para Dynasty, especialmente pensando em Fantasy, assumo o Jets, o meu jetão, como eu encho o saco deles, exatamente. A gente, na nossa Liga Keeper, a gente tem a brincadeira que eu falo do Zach Wilson, né, que foi o meu bust, talvez, meu maior bust da história, que eu comprei o Zach Wilson ali com todas as minhas shares possíveis e ele só decepcionou. Então, virou o meu jetão e é o Rodgers indo para lá agora. Mas, enfim, voltando à classe em si. Eu acho que tem essa questão muito de placement, para onde vai e quais vão ser os HCs que esses caras vão pegar e quem vai desenvolver. Então, vai ser muito, muito curioso para ver quem vai cair aonde. E depende muito do desenvolvimento, eu acho que esses caras vão ter possibilidade de ter. Eu concordo com você com relação ao Will Levis, eu não concordo que ele seja talvez o melhor quarterback dessa classe, eu acho que ele é muito inconsistente, mas eu vejo que sim, ele tem uma possibilidade de crescimento. Olhando, a gente vai entrar no detalhe um pouquinho mais, mas eu vejo ele muito como o Kirk Cousins, cara. Ele me parece muito próximo do estilo do Kirk Cousins. Assim. Você vê que ele tem todas as coisas na frente dele, ele sabe jogar, ele sabe fazer as coisas, mas tem horas que dá aquela, parece que trava, da tela branca, assim, da tela azul na cara dele, ele não sabe o que está acontecendo. E como você falou, as entrevistas que estão acontecendo agora, elas têm sido mais negativas do que positivas, pelo menos os reports que a gente tem recebido, né? E isso influencia bastante. Dos quarterbacks hoje para esse draft, eu vejo 6 com possibilidade de serem starters. Não sei se franchise, mas 6 que podem ser starters, inclusive estão no meu radar de alguma forma para o Fantasy. Os 4 que você mencionou, eu mencionaria também o Hendon Hooker, apesar de já ser um pouco mais velho, e o Stetson Bennett, que surpreendentemente caiu absurdo, assim, acho que em novembro, dezembro ele estava para sair no segundo round, ele tinha ali algum hype, e ele agora tá para sair no sexto, sétimo round, ou até ser undrafted, o que é, na minha opinião, de conhecedor básico, não posso falar que eu sou um scout de NFL de forma alguma, mas pelo que eu vi, assim, ele tem uma postura muito, muito boa para a NFL, ele é muito pronto para isso, ele é o cara que resolve quando a coisa aperta, sabe? Então, eu vejo esses 6 caras como possíveis starters, dependendo também um pouco de onde eles caírem, dependendo das ferramentas. O cara que eu mais gosto desse draft, sem dúvida nenhuma, é o Richardson. Eu acho esse... eu sou positivo o suficiente para achar que ele vai dar certo. Ele, para mim, é meio que um Cam Newton, assim, mais absurdo atleticamente e menos poderoso no braço. Ele tem menos braço do que o Cam, mas ele é muito mais atlético do que o Cam, ele é muito mais forte, muito mais preparado ali, assim. Então eu tô curioso para ver quem vai pegá-lo e quem vai ajudá-lo a se desenvolver. Porque realmente ele é muito, muito, muito inconsistente. E ele é o que você falou, ele é o maior boom ou bust que a gente vai ter desse draft. Talvez o maior teto, mas também o menor chão, assim. Ele pode dar muito errado na NFL e acabar sendo uma das decepções gigantescas de gente que apostou alto, como eu acho que eu estou apostando também. Pois é, né? O otimismo faz a gente colocar o Richardson lá em cima, mas temos que ter esses pés no chão, sem dúvida. E antes da gente mergulhar aí nome a nome, talvez começando pelo Richardson, já que é o nosso número 1 consensual aqui da dupla, vamos responder as perguntas que chegaram no chat, começando pela do Matheus Silva aí, que está te perguntando sobre Daniel Jones, qual a expectativa dele para o Fantasy, muitas jardas terrestres, mas será que o passe é confiável? Eles renovaram o contrato e estão dando armas para o DJ, o que você acha? Eu acho que a gente falou um pouquinho na semana passada sobre ele ser um dos vencedores, né, da Free Agency. O Giants melhorou o grupo ofensivo, melhorou então o grupo de recebedores dele, deu mais opções para que ele possa fazer um jogo mais variado. Então eu vejo com um prognóstico positivo. Eu não sou fã do Daniel Jones como jogador, eu não acho que ele seja franchise QB. O Matheus é torcedor do Giants e ele tem essa esperança e gosta também do DJ.
Mas para fantasy especificamente, eu acho que o prognóstico é bom. Primeiro porque ele sabe correr, ele tem essa capacidade de correr, e segundo porque o grupo de recebedores que ele vai receber para esse ano é melhor do que o que ele teve ano passado. Então, se ele continuar, digamos, mesmo sem evolução, continuar no mesmo nível, a possibilidade de pontuações melhores é ainda maior. Então eu tenho aí uma visão positiva. Agora, não draftaria ele. Pessoalmente, não draftaria ele. Olha, eu gosto do Daniel Jones mais para o fantasy do que para a vida real, porque né, na vida real ali, principalmente chegando em playoffs, ele não vai ser aquele diferencial para levar no psicológico uma partida, né? Um drive da vitória, por exemplo, mas para o fantasy, que é só temporada regular, e agora que ele já mostrou uma temporada de top 10 em 2022 e teve uma melhora significativa ao redor dele em termos de armas aí, eu acho que isso só vai aumentar depois do draft, porque é quase certo, eu acho, na minha opinião, que os Giants vão selecionar um wide receiver na primeira rodada. Eu gosto bastante do DJ, estou quase cravando aí como certeza que ele repetirá o desempenho de top 10 no Fantasy em 23, principalmente Liga Superflex, agora que ele está de contrato renovado, Dynasty mesmo. Gosto do panorama dele para os próximos 2, 3 anos, pelo menos. Então, estou firme e forte aí no bonde do Daniel Jones, que é dirigido já há muito tempo por Caio Bretas e finalmente tem a minha companhia aí. Agora, ó, vamos continuar aqui no chat. O Matheus pediu para a gente falar sobre Stetson Bennett, já falamos um pouquinho. A gente vai falar, sim. Vamos mencionar especificamente ele e outros nomes aí fora desse top 4. O André tá falando que seu problema são os Zachs, ó. Zach Wilson e Zach Moss nos Bills. Gabs falou que gosta de um Zach, pode ser que é bust. Pode saber que é bust se for o track record realmente tá jogando contra mim. Mas o Zach Moss, eu devo dizer que ele caiu numa situação muito ruim, que foi a transição do Bills de um jogo corrido para um jogo aéreo. E aí ele acabou não tendo chance nenhuma. Mas o Zach Wilson realmente foi, acho que, um grande erro, assim. Eu tinha muita esperança dele, ele tinha lances maravilhosos, mas não engrenou na NFL e acho difícil, muito difícil ele agora, sei lá, virar a chavinha desse ano pro ano que vem, sei lá. Muito difícil mesmo. E ó, o Thiago tá fazendo uma pergunta interessante aí pra gente. Vocês acham que cair num time de head coach defensivo pode atrapalhar alguns quarterbacks? Acho que não necessariamente, depende muito do coordenador ofensivo, né? Na verdade, depende de quem é o próprio HC também, porque se for, sei lá, pode ser o HC ofensivo que quer dominar ali a parte ofensiva e não funciona, mas a gente tem, por exemplo, o Pete Carroll, que é um cara defensivo, sempre foi focado no lado defensivo, e o Russell Wilson jogou demais. O Russell Wilson teve temporadas muito boas. Dino Smith jogou demais. Exato, Dino Smith aí já provando que, né, o renascimento que ele teve na NFL. Então eu acho que não tem muito, eu acho que é muito, logicamente, a equipe técnica como um todo e o espaço de trabalho que dão, independente se é defensivo ou ofensivo. Então também estou contigo. Aí o Thiago está complementando que hoje é o dia do boné para trás aqui. Hoje, na verdade, para mim é o dia do Bad Hair Day, então não é necessariamente só o boné para trás. Pois é, né? O meu bad hair também tá sempre presente, por isso que eu sou adepto do bonezinho também, facilita a nossa vida. O meu xará aqui tá falando que ele viu um post da NFL sobre draft de quarterbacks em 2012, veio o Luck e RG3, me fez lembrar que os Commanders acabaram com a carreira dele. Triste a trajetória profissional do RG3 depois de um ano de calor, de tanto sucesso, tanto potencial. Hoje ele é um analista de muito carisma e muito conteúdo também. Recomendo aí seguir o RG3 nas redes sociais. Lucão, como bom torcedor dos Giants, está falando que não tem como amar o Daniel Jones, mas o Fantasy Football ele entrega. João Lucas falando que te ama, Gabs. E beijo. Thiago Salomão lembrando que esse ano o bonde do Bretas é 100% Kyler Murray. Eu teria vários pés atrás, então vamos ver se ele me prova errado novamente aí. Socorro. Se eu tivesse shares do Kyle Murray, eu já teria vendido. Eu também, tô contigo, eu tô totalmente out em relação a ele. Mas vamos para o nosso assunto principal, que são os quarterbacks da classe de 2023. Começando pelo Anthony Richardson, que é o nosso número 1 aí, pelo menos para o Fantasy. Já falamos bastante sobre esse upside absurdo, mas vamos mergulhar um pouquinho mais especificamente sobre as características do jogador e as ferramentas, né? Acho que para mim o braço dele é um canhão. Eu esperava nesse quesito um desempenho melhor, por exemplo, do Will Levis no Combine, mas o Richardson com muita facilidade conseguiu lançar passes de quase 60 jardas, né, e com uma espiral ainda melhor do que a do Levis. Então isso chama muita atenção, mas o principal é o atleticismo do jogador. Ele quebrou vários recordes aí no Combine, os
os drills de salto, né, que mostram a explosividade do jogador. Então, por exemplo, naquelas jogadas de QB sneak, o Richardson tende a ir muito bem, né? Algo que o Jalen Hurts faz muito bem, por exemplo. E ele é um cara muito poderoso para quebrar tackles. Ele é muito rápido para o tamanho que ele tem, né? 1,93 e 105 quilos. Ele correu o 40-yard dash abaixo dos 4,45, se não me engano. Foi uma coisa absurda. Enfim, é um cara que é muito comparado ao Cam Newton, mas eu acho que ele consegue ser mais rápido e mais criativo também na hora de improvisar, passando a bola, mas isso também, na hora de analisá-lo como passador, causa algumas más impressões, principalmente em passes que teriam que ser mais simples, e é algo que simplesmente como passador, me faz lembrar o Zach Wilson como prospecto, né? Ele fazia jogadas big plays impressionantes, passes de 50, 60 jardas, mas na hora de fazer o básico ali, o feijão com arroz, ele tinha suas dificuldades. Isso acontece com o Richardson também, então ele vai ter que desenvolver esses passes curtos pelo centro do campo, principalmente, mas se a gente lembrar que o Josh Allen, por exemplo, conseguiu desenvolver essa parte de tomada de decisão e de feijão com arroz ao longo da carreira, por mais que talvez ele seja muito mais uma exceção à regra do que algo que a gente costuma ver na NFL, o Richardson tem todas essas esperanças em relação a ele, esses panos que você pode passar. Mas é isso, os highlights, os bons do Richardson são excelentes, mas os maus, os ruins, as partes não tão boas assim, são bastante preocupantes, né, Mafra? Sim, como eu falei no início, assim, o Richard para mim é o cara que mais me empolga nesse draft. Acho que para fantasy, sem dúvida alguma, é o cara que tem o maior upside aí. Ele tem a possibilidade de ser, em termos de fantasy, em termos de pontuação, muito próximo do que o Justin Fields foi, sabe? Ele tem uma presença como você falou, uma inteligência dentro do pocket ele muito boa para saber quando sair, para saber quando correr. Eu acho que ele é melhor e mais preparado do que o Justin Fields, do que, né, em comparação com quarterbacks ali. Mas o meu ponto é o que você levantou, cara. O que acontece com o Richardson é a grande inconsistência dele. Ele não tá pronto, ele não tá redondo para a NFL. E isso pode acontecer de se colocarem ele na fogueira, se colocarem ele num time que digamos, vai obrigar ele a entregar, ele pode não ter essa curva de aprendizado. Então eu vejo muito ele como sendo aquele tipo de quarterback que precisa vir para a NFL, talvez atrás de um quarterback, como eu mencionei um pouquinho antes, falando do Lions, né? Se ele caísse no Lions seria impressionante, porque ele poderia ficar atrás do Goff e melhorar a mecânica dele, melhorar, como você falou, os passes mais curtos, essa coisa da simplicidade do jogo, que às vezes ele não tem. Mas em termos de habilidades atléticas, em termos do que ele consegue criar, é um absurdo, cara. Esse cara faz muito tempo que eu não vejo, quando funciona, um cara tão bom quanto ele. Mas a inconsistência que ele tem também é talvez uma das maiores inconsistências que eu vi desde Jameis Winston na NFL, né? Que é o cara que conseguia fazer 5 touchdowns no jogo e 5 interceptações. Então, ele é nesse nível, assim, de, sabe, Jekyll and Hyde. Pois é, principalmente como passador. E bem lembrado essa questão do atleticismo e do jogo terrestre dele, poderem servir se ele acabar caindo, por exemplo, no Indianapolis Colts, que tende a não ter uma concorrência tão forte assim na figura do Gardner Minshew e já ter que ser titular cedo, se mesmo ele apresentando essa inconsistência como passador, ele pode suprir muito disso no fantasy como corredor, como foi o caso do Fields ano passado, né? Só vou ter que discordar contigo em relação à qualidade de prospecto, porque o Fields, né, na minha opinião, seria o número 1 claro desta classe de 23 se estivesse eu não tenho essa tranquilidade, assim, mas é muito mais, assim, o meu problema principal com o Richardson é exatamente a questão da inconsistência e de claramente não estar preparado para entrar como day one starter. O que eu achava também que o Fields não estava tão pronto. O Fields colocado numa fogueira absurda que o time o teu time do Bears, você sabe, tá em formação, né? Tava um time ainda muito esburacado, digamos assim. E ele fez o que ele podia fazer, cara. Ele fez o melhor que ele podia fazer e basicamente ele só correu o ano passado. Então eu vejo ali que eles têm talvez podem cair em situações similares, né? O Richardson do que o Fields,
mas em termos de habilidade, se as coisas se conectarem para o Richardson, eu vejo ele mais talentoso do que o Fields. Talvez o teto realmente eu tenho que concordar que seja maior, mas, enfim, tenho que defender meu quase ídolo Justin Fields aqui. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas, vamos passar aqui no chat, porque tem algumas mensagens direcionadas especialmente para você, né, Mafra? Falando de Ed Lacy, se ele tá redondo para o NFL, que ofereceram para o Rafael Freire numa troca, né? Mas, enfim, o André... Aceite. Sim, Ed Lacy é um ícone da NFL. O André tá perguntando assim se veremos hurdles do Richardson igual vemos do Allen. A capacidade atlética para isso ele possui, né? Tendem a ser mais bonitos e mais efetivos do que os do Allen, assim, é capaz de dar um backflip, porque ele é tão atlético, o Richardson, que ele pode, acho que, fazer coisas que a gente não está acostumado a ver com um quarterback. Mas, novamente, né, as coisas, a parte mental precisa se juntar à parte atlética. Pois é, o Rafael também tá falando que seu boneco tá para trás porque é dos Jets, não é dos Packers. Claramente ele não sabe ler, mas enfim. Mandar um salve para o João Lucas Caldeira também, que tá lembrando que a barriga do Ed Lacy tá sempre redonda. E aí, o Thiago tá perguntando uma coisa bem interessante, já que a gente falou que talvez seja importante para o Richardson não começar como titular desde o início, depende do landing spot, mas qual dos quarterbacks já tá pronto para chegar e jogar, mano? Eu diria dois. Eu acho que o Stroud e o Young são dois caras que, para mim, eles chegam e jogam. Os outros eu tenho minhas dúvidas. O Richardson, como eu falei, é a grande dúvida para mim em termos de disparidade. O Will Levis, que a gente vai falar também, o Will Levis, eu gosto dele, mas ele mostrou em 2022 uma inconsistência muito maior do que ele demonstrou em 2021. 2021 ele foi muito bem. Então também não sei se a melhor opção para ele seria entrar na NFL aos poucos, né? Ficar ali pelo menos no início de temporada sem ser o cara que precisa resolver. A gente já foi provado o contrário algumas vezes, como o André está lembrando aqui também. Ao mesmo tempo, o Herbert também não estava pronto. Como prospecto, muita gente tinha dúvidas enormes em relação ao Justin Herbert. Foi jogar na fogueira e virou superstar, né? Uma temporada de calor maravilhosa. Mas o Herbert não tinha problema com inconsistência. Ele tinha. Então, eu acho que as características são muito diferentes. Né? Exato. O Herbert ele não era considerado um superstar porque ele era efetivo, mas ele não era espetacular. A não ser aquele passe absurdo que ele fez sem mexer o corpo de 65, acho, 70 jardas, um negócio assim no Combine. Mas ele não era visto como um superstar em termos de ter números muito fora da curva. Só que ele não tinha inconsistência, ele era um cara que ele estava ali na média. Tanto é que, salvo engano, a comparação que existia ao Justin Herbert na época era o Goff, né? Que é um cara que não erra, mas também não move ali nada. Então é um pouco diferente. Hoje, se o Herbert fosse entrar hoje na NFL, ele com certeza seria pick 1. Sim. O Herbert do draft no ano dele, não o Herbert de agora, porque aí, claro. Aí é injustiça. A gente tem que sempre comparar com o prospecto e não com o pro, né? Com o futuro do jogador. Mas aproveitando que a gente está falando sobre um pocket passer, que é o Justin Herbert, vamos falar sobre o CJ Stroud, que tá cada vez mais com cara dessa pick do Carolina Panthers na 1, né? A equipe toda da comissão técnica foi assistir o Pro Day dele lá em Ohio State. É um jogador que já chega, eu acho, bem preparado, né, para fazer leituras no nível profissional, mas que eu acho que muita gente vem deixando debaixo do tapete algumas inconsistências do jogo dele. Ele não é aquele pocket passer tão perfeito assim, na minha opinião. Acho que ele tem dificuldade de lidar com a pressão, né, vindo das extremidades da linha defensiva. Não sei se ele tem uma leitura de jogo tão rápida assim, se ele não tiver uma linha ofensiva tão boa quanto a que ele tinha em Ohio State, né, que a gente tem sempre que fazer esse disclaimer com essas hiper universidades, como é o caso de Alabama, Ohio State, Georgia, que tem muita disparidade de talento em relação à grande maioria dos adversários, né, e na NFL isso tudo é muito mais equilibrado, mas tenho que reconhecer que a acurácia, né, o ball placement do CJ Stroud é o melhor da classe. Se você coloca ali aqueles drills do Pro Bowl, por exemplo, aqueles alvos, talvez ele fosse o melhor aí para acertar exatamente no lugar que você quer. Também tem um fator que a gente tem que levar em conta, eu acho, que é a qualidade dos recebedores que ele teve ao longo de toda a trajetória no college, né? Esses recebedores de Ohio State parece que
só melhoram de ano para ano, é uma coisa absurda, né? Tivemos Garrett Wilson, Chris Olave, agora vai vir o Jackson Smith-Njigba, que para mim é claramente o melhor recebedor dessa classe, e ainda tem o melhor de todos eles, que é o Marvin Harrison Jr. para a próxima classe. Esse aí é nível de Ja'Marr Chase, vamos falar muito sobre esse jogador ainda nos próximos anos. Melhor então, não falar, porque o pessoal tá na live aqui ouvindo, e depois eles vão querer pegar de mim. Vão querer pique de 24 já. Melhor não falar sobre ele. Mas enfim, dá o seu panorama aí sobre o Stroud, e se você acha que ele pode ter uma trajetória lá de Justin Herbert, na minha opinião, o teto dele é mais baixo do que esse de Superstars, mas enfim, quero saber a sua opinião. O Stroud, assim, ele tem números muito absurdos mesmo, como você falou, com esses caveats de ter uma offensive line maravilhosa, ter um grupo de recebedores também de altíssimo nível durante todo o processo dele de amadurecimento, mas ele tá, acho que ele tem o touchdown interception ratio dele, né? Então o número de touchdowns com interceptações tá no 1% de todos os quarterbacks que já passaram pelo college. Ele tem uns números absurdos também, acho que em TDs por jogo, também, se não me engano, acho que 98% ou 99%, ou seja, ele tá lá no top 1, top 2%. Então ele realmente sabe fazer todo tipo de passe, sabe fazer todo tipo de jogada da NFL. Mas você tocou num ponto que é realmente o ponto principal dele. Ele ainda não sabe fugir de pressão. Ele é muito ruim primeiro, eu acho, para identificar pressão quando a linha ofensiva quebra. E quando a pressão vem, ele meio que desespera. Alguns jogos, que eu não vi todos os jogos dele, mas alguns jogos que eu vi, sempre que tem um pass rusher vindo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele dá aquela... O que eu faço aqui assim? Ou ele toma um sack, ou ele toma um fumble, ou ele dá aquela... joga a bola para o chão ali assim, para não tomar o sec. Então eu acho que isso é um ponto que ele pode desenvolver. Como eu não estou tão apaixonado por essa classe e acho que essa classe é, na média, menos impressionante do que outros anos, eu vejo ele muito entre, e aqui novamente, prospecto, né? Comparação de prospectos. Ele tá entre o Jared Goff e o Joe Burrow para mim. Ele tem esses dois lados, assim. Ele é um cara que é muito confiável, ele é um cara que sabe fazer o jogo da NFL, mas eu não sei se ele consegue se encaixar nisso. Por exemplo, se ele pega um time sem wide receivers, pelo menos um alpha dog, ou pelo menos uma estrutura muito boa. Mas para mim, o Stroud, para mim, é o mais preparado hoje dessa classe, e é o cara que, de todos, eu tenho menos dúvidas se ele chegar em qualquer um dos times que draftarem ele, tanto Texans quanto o Panthers, porque eu acho que ele não deve passar dessas duas primeiras picks ali assim, ele já tá pronto para NFL e vai chegar, pelo menos, botando ali alguns números sólidos. Não espetaculares, mas sólidos. Dá para cravar que é a menor chance de bust o Stroud. Sim, então, sim. Se o seu objetivo é não errar na classe, vá com ele. No Fantasy também, né? Se você quiser um cara sólido ali que pode te oferecer números de top 12 baixo, vai nele, mas sabendo que dificilmente ele vai se tornar aí um Jalen Hurts, um Josh Allen, como o teto do ele não é um grande runner também, ele sabe sair do pocket, e é por isso que eu coloco também a questão do Joe Burrow. Assim, o Burrow ele corre quando precisa, mas ele não é um runner como, né, o Josh Allen, como você mencionou, como um Hurts, como um Fields. Ele tem aquilo como mais uma ferramenta do jogo dele, mas não é o jogo dele principal. Então eu acho que ele tá pronto para a NFL, e como você falou, é a menor chance de bust, acho que de todas essas possibilidades que a gente vai ter para o draft esse ano. Então, se a pessoa num Superflex, por exemplo, numa Dynasty está procurando um quarterback que talvez não seja espetacular, mas que não vai te dar problema, o Stroud com certeza é a opção para se focar. Vendo ele muito mais como um Kirk Cousins, um Jared Goff mesmo, acho que a maior probabilidade de panorama aí para o Stroud. Acho que ele, para atingir o nível de Joe Burrow, tem que fazer evoluir bastante a leitura de jogo, e ele já demonstrou que o potencial tá ali naquela semifinal de college contra a Georgia, que era disparada a melhor defesa do college e era o favoritaço, tanto que foi bicampeão nos últimos 2 anos, mas Ohio State deu muito trabalho para a Georgia, muito pelo desempenho que o CJ Stroud teve nessa partida em específico. Então, se você pegar só o tape desse jogo, você pode se apaixonar pelo jogador, mas foi um jogo dentre vários, então vamos ver se ele consegue pavimentar aí a trajetória com base nessa partida, e aí sim a gente pode enxergar um teto maior para ele. O Burrow tinha uma coisa que ele trouxe para a NFL, que até hoje acho que continua, que é a confiança que ele tem nele mesmo, assim. Eu não vejo o Stroud com tanto isso, assim. Por isso que eu falei, quando ele tem essa questão do pass rush em cima dele, ele desespera, ele perde essa confiança. Ele lembra um pouco,
novamente, por favor, com todas os ICs, assim, mas ele lembra um pouco o que acontece quando o Rodgers dá 2 interceptações, por exemplo. Ele para de jogar, ele dá aquela tela azul, novamente, como eu falei, ele trava e ele deixa de ter confiança em si próprio. Então eu tenho um pouco disso no Stroud, que eu acho que talvez seja o principal problema dele. Se tiver que colocar o time nas costas e ele tiver ali numa sequência de erros, eu acho que ele não tem essa confiança que, por exemplo, o Joe Burrow tem. O Joe Burrow tá um pouco se lixando. Ele vai fazer besteira e ele vai voltar e vai fazer uma corrida ali, 75, 80 jardas com o time, 3, 4 passes precisos e vai virar o jogo. Essa questão da confiança, né? A gente já podia sentir no Burrow já no ano 1 dele na NFL. Vamos ver se o Stroud apresenta isso, mas por enquanto não dá tanta pinta assim. Bom, antes da gente falar sobre o Bryce Young, vamos passar aqui no chat, porque o André tá lembrando aqui sobre a situação do Carolina Panthers, falando que precisa ainda pagar muito em draft capital para compensar o draft do Quickly. Cara, foi um unicórnio, vai demorar até eles acertarem quarterback. Vamos ver se a previsão se confirma. E aí, ó, o Matheus está mandando essa seguinte mensagem, quero saber se é verdade ou não, hein, Mafra? Queria lembrar que o Mafra não acreditava no Chase, tentou se livrar dele durante a preseason e ninguém pegou, por mais que ele não admita, foi o que rolou. Ô, louco, hein, Mafra? São duas coisas. Você caiu naqueles reports que ele estava dropando muito? Não. O que eu tinha é que eu gostava do Chase, mas eu não gostava tanto quanto o hype estava sendo colocado em cima dele. Isso pós-draft. Tá. E o que eu fiz foi, eu draftei ele na nossa Liga Keeper, eu peguei ele pro meu time, só que eu usei ele como moeda de troca, eu tava precisando melhorar meu time, então eu oferecia ele por 2 jogadores. Eu queria pegar 2 jogadores para o meu time. Um deles, inclusive, era o Anthony Gibson. É verdade que tipo, eu não tinha a questão do Chase como em alta conta. Que bom que ninguém aceitou as minhas trade offers. Eu fiquei com o Chase, tenho ele até hoje no meu time, tem meu keeper eterno. Mas sim, mas isso, cara, isso acontece com todo mundo, assim, a gente sempre tem a questão de avaliar um ou outro jogador que depois você percebe que a avaliação estava completamente fora, né? Então, é um pouco isso também. Olha o Salomão te defendendo. Exatamente, mas é isso. E eu falei isso hoje no Twitter, só abrindo um paralelo um pouquinho, que um dos analistas do PFF, né, do Pro Football Focus, ele colocou ali nos QBs de Dynasty, né, os principais QBs de Dynasty, ele colocou o Fields na frente do Mahomes. Ninguém em sã consciência coloca o Fields em frente ao Mahomes. Vamos com calma. Eu não acho absurdo colocar no top 5, mas na frente do Mahomes é absurdo. Porém, o modo de pensar, a expectativa que ele tem, eu entendo colocar. Concordo? Zero concordo. Mas é isso, a fazer análise na NFL, cara, é uma palpitaria, entendeu? É uma palpitaria subjetivo, quase profissional. Exato, não é uma ciência exata. Então eu entendo isso, e com relação ao Chase, foi exatamente isso que aconteceu. Assim como foi ano passado que eu vendi para todos, peguem Michael Pittman vai voar, Michael Pittman vai fazer a temporada da história, e fez nada. Matt Ryan evoluiu, enfim. Foi isso. Mandando um salve aí para o Danilo e para o Lucas, que chegaram no chat também. O Danilo está falando novamente sobre o boné do Jatão, e o Lucas está falando sobre o seu sósia, né? Um tal de Chris Evans, que também tem tem um xará no backfield dos Bengals, né? Não sei se é exatamente esse ou qualquer piada interna. É exatamente isso, não, é porque... Mas é que você a musa de Chris Evans, né? O exemplo que ele traz para fazer o visual dele. Né? Duvido que o Lucas me veja como Chris Evans, né? Avenger, Capitão América. Mas sim, o Chris Evans é hoje o reserva do Mixon, e tem aquela questão do Mixon ainda tá vai ou não vai ser cortado, enfim. Principalmente porque, né, o time vai querer continuar com Burrow e com Chase, que vão ser contratos absurdamente altos, e possivelmente segurar o Higgins de alguma forma. Então, para ter esses 3 jogadores, eles vão ter que largar a mão do Mixon. E se o Mixon sair em algum momento, e até o draft isso ainda pode acontecer, o Chris Evans acaba se tornando, pelo menos por enquanto, antes do draft, como o RB1 desse time do Bengals. Pois é, vamos ver se chega a Bijan lá, talvez. Vamos aguardar aí cenas nos próximos capítulos. Mas, antes da gente também responder essa pergunta bem capciosa do Lucas no chat, que eu acho que vai render debate, vamos voltar para o assunto principal e terminar nosso top 4 de quarterbacks, falando sobre o Bryce Young, depois sobre o Will Levis. Então, chegamos àquele que talvez há uns 4 meses atrás era tido quase unanimemente por muitos analistas como o principal quarterback da classe,
Bryce Young de Alabama, ganhou o Heisman Trophy em 2021, não em 2022. 2022 foi Caleb Williams. Esse nome, ó, se você não conhece, nunca ouviu falar, dá um Google aí, vê os highlights e guarde muito bem para 2024, porque aí o potencial é gigantesco desse jogador. Mas não chegou a hora ainda. Mas, enfim, falamos sobre Bryce Young, que é um jogador muito inteligente, eu acho, a principal característica dele, né? Voltando a falar sobre isso, leitor de jogo muito bom. O próprio Todd McShay, da ESPN, gosta de chamar o Young de mini Patrick Mahomes mais baixo, aí eu já acho um exagero. Tem gente também que gosta muito do jogador, que o compara com o Deshaun Watson, do tempo dos Texans, né? Não da última temporada. Aí eu já acho que com otimismo, na minha opinião, um pouquinho exagerado, cabe melhor essa comparação. Tem a questão do Drew Brees, que eu já trouxe também, pelo paralelo em relação à altura, mas eu vejo muito Tua Tagovailoa nele, talvez com um pouquinho mais de criatividade do que o Tua tinha. O Tua talvez fosse um jogador mais mecânico, mais de sistema, e o Young consegue encontrar soluções criativas melhor do que o Tua. Mas essa questão do físico dele, né, que a gente tem sempre que lembrar, ele tem 1,78 de altura, 92,5 kg, a mesma altura do Kyler Murray e um peso ainda mais leve do que o prospecto Murray tinha na época do draft dele, me preocupam bastante também porque o estilo de jogo é diferente, né? Então, se ele não tiver uma boa proteção de linha ofensiva e um esquema que o permita soltar a bola rápido no nível profissional, essa questão física do Young me preocupa em relação à longevidade dele. Dito isso, a maior propensão dele cair no Houston Texas com o DeMeco Ryans trazendo o estilo de jogo do Kyle Shanahan, eu gosto desse fit. Se a gente imaginar que o Brock Purdy, que também é um cara mais mirrado, deu tão certo assim, não sei por size pequeno, na última temporada em São Francisco, e o Young tendo um potencial bem maior do que o do Purdy, acho que pode funcionar, mas a questão da linha ofensiva é muito importante. A renovação do Tunsil é bem legal para o Young, ele se confirmando como novo quarterback dos Texans, então acho que esse fit seria bem importante, e se confirmar essa seleção aí por parte dos Texans, talvez eu suba ele um pouquinho nos meus rankings. Como é que você vê o jogador aí, Mel? Eu gosto da comparação com o Watson. Eu acho que ele tá entre esse triângulo, o Watson, Tua e Kyler Murray, assim, ele tá em algum lugar nesses três, assim. Eu acho que realmente a questão da altura dele pode ser um problema, no sentido de que a presença de pocket que ele tem vai depender muito da linha ofensiva e, logicamente, de quanto ele vai estar disponível para sair desse pocket, ou seja, para quebrar a jogada. Por ele ser mais baixo, ele pode perder ali alguns reads, ele pode perder essa questão, porque a NFL é muito mais rápido do que o college. E acho que esse é o principal ponto que sempre levantam com quarterbacks quando estão entrando na NFL, que a velocidade do jogo é completamente diferente, então o tempo para pensar é muito mais rápido. Eu, sendo bem sincero, não gosto dele caindo no Texans, mas não por causa do DeMeco Ryans, mas porque o Texans é um time que ainda para mim tá muito aquém dessa estrutura e pode ser queimado muito rápido. E pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Josh Rosen. Vou usar esse paralelo porque tem o Kyler Murray lá também do Cardinals. Ele foi para um time que era completamente destruído, sem estrutura nenhuma para ele que ele pudesse desenvolver. Ele tinha que fazer alguma coisa para dar certo, e aí se queimou. Lógico, podemos traçar também o paralelo com o Justin Fields indo para o Bears, mas eu acho que a administração do Bears é uma administração muito segura. Eu gosto muito da equipe hoje de administração lá. Então eu tenho um pouco desse receio, assim, cara. Eu entendo o seu ponto de vista e tendo a achar que ele é válido, mas eu acho que o Bryce Young ele deveria cair num time um pouquinho mais redondo, assim, ou um time um pouco mais brigador já, como por exemplo o Colts, como por exemplo até mesmo o Panthers, que eu duvido, eu acho que o Stroud vai acabar indo para o Panthers mesmo. Um outro lugar muito bom para o Young cair, eu acho impossível, mas que seria muito bom, é pro Seahawks também. No Seahawks, eu acho que seria talvez o melhor lugar para ele, porque ele não tem essa pressa de entrar num time, ele pode entrar ali como um reserva de luxo do Dino, mas eu duvido principalmente porque eu acho que ele vai chegar também para jogar na NFL. Boa, vamos ver o que dá, mas
tá cada vez mais se desenhando, Stroud Sim. nos Panthers e Young nos Texans. Ainda tem um mês, né? A gente já viu muita coisa mudar nesse mês final de retinha aí, rumo ao draft, mas hoje a tendência parece ser essa, né? Já respondendo também o Matheus aqui no chat. O Danilo tá falando que tem mais like do que gente assistindo. Muito obrigado aí. Saem, né? Isso aí. Claro. Vamos que vamos, e se você ainda não deixou o like, por favor, hein, galera, fortalece aí o nosso trabalho. E o João Lucas tá falando que hype Alabama altíssimo nele aí no Bryce Young, né? Igual Tua, Mac Jones, então eu acho que também, esse é um fator que me deixa com algum pé atrás também, esses quarterbacks de Alabama, mas se a gente lembrar que o Jalen Hurts, que foi sopesado aí pelo próprio Tua Tagovailoa na titularidade de Alabama, agora parece que decolou para se tornar um dos quarterbacks elite da NFL, tem essa desculpa, mas ao mesmo tempo foi uma decisão da própria universidade de retirar a titularidade do Hurts e obrigá-lo, entre aspas, a trocar de time no ano final de college também, né? Sim, eu acho que tem o hype vindo do college para cima do Young, mas eu acho que ele, como eu falei, ele e o Stroud para mim estão prontos para a NFL, depende também um pouco do time que ele vai cair e como é que ele vai conseguir ser utilizado, assim. Torço para que ele dê certo, torço para que... E vai ter que dar certo, eu imagino, como você está falando, no Texans mesmo, não acho que ele deva passar da pick 2, e dificilmente o Texans vai dar um trade down ali, mas tenho minhas dúvidas na questão de ele poder se desenvolver na NFL com tempo. Boa, agora para a gente finalizar esse top 4, vamos falar sobre o Will Levis, que tem as mesmas medições de altura e peso do que o Anthony Richardson, 1,93 de altura, 105 quilos, só que 2 anos a mais. Isso é outro fator não tão bom assim. Todos os outros do top 4 têm 21 anos, então é uma idade que você pode pressupor que não estão completamente desenvolvidos, tem margem para crescer aí como jogadores profissionais. Já o Levis chegando com 23, ok, que também não são os 25 anos dos próximos jogadores que a gente vai falar aqui, o Stetson Bennett e o Hendon Hooker, que aí isso, 25 anos eu já acho bem velho para entrar como calor na NFL, mas também não é o ideal, né, chegar com 23 anos. Mas reforçando sobre o Levis, o seu braço muito forte, um canhão também, assim como o Richardson, mas o que eu mais gosto no jogo dele é o chamado release, né, a soltura de bola. Ok que na hora do vamos ver é uma das ferramentas menos importantes para o quarterback, mas tem a sua importância também, e é bonito de você ver o tape do cara soltando a bola de forma muito natural e facilita em esquemas de play action, né, de RPO, que eu acho que ele pode se encaixar muito bem para soltar essa bola em diferentes ângulos e também soltar a bola rápido quando lhe é exigido, né, um ataque talvez mais físico, né, que tem a preponderância do jogo terrestre. Nas jogadas de passe, essa soltura de bola mais rápida pode facilitar o Will Levis. Então, dito tudo isso, um destino que eu acho muito interessante para ele e que eu acho que está se tornando cada vez mais plausível, sem uma necessidade de trade-up, do Tennessee Titans na 11, é um lugar que me intriga para o Will Levis, porque eles têm esse último ano aí do Ryan Tannehill, que ele pode iniciar a temporada como titular, mas a franquia já está mostrando com cada vez mais clareza que não quer mais o Tannehill para o futuro, muito provavelmente esse será o último ano dele lá em Nashville. Todos os outros movimentos de off-season indicam um rebuild, então uma visão mais de longo prazo da franquia, e o casamento da comissão técnica do Tennessee Titans com o estilo de jogo do Will Levis me intriga, acho que poderia dar bastante certo eles terem esse quarterback um pouquinho mais móvel. Acho que eles até queriam que o Tannehill oferecesse um pouquinho mais de fisicalidade, mas a idade vem pesando e eles perdem essa opção, né, de você conseguir abrir espaço também para o Derrick Henry, tendo na figura do quarterback alguém também capaz de vencer com as pernas. E o Levis, em 2021, principalmente, demonstrou muito isso. Acho que ele teve 10 touchdowns terrestres em 21. Em 22, tem essa desculpa para ele também, que ele
sofreu com muitas contusões, então pode ter influenciado no desempenho bem abaixo do que ele teve em 2021, porque na transição ali de 21 para 22, muita gente colocava o Levis até mesmo como QB1 para essa classe de 23, porque ele teve um ano realmente muito bom em Kentucky em 21, mas essa questão do extracampo é o que mais vem me chamando a atenção negativamente para o jogador nesses últimos dias, nessas últimas semanas, porque os burburinhos e os reports não são muito animadores em relação ao comportamento dele, né? Se ele é realmente um team player, se ele é um líder bastante focado. Então, talvez shades aí de Baker Mayfield, o pior do Baker, que é esse extracampo, essa difícil relação no vestiário, podem acontecer em relação ao Levis. Então, o longo prazo dele talvez não seja tão garantido. O que você acha do jogador aí, não? Eu gosto muito do positivo do Levis, mas eu acho que tem, como você falou, assim, ele tem um 2021 e ele tem um 2022. Então, qual é o Levis que a gente vai ter em 2023, sabe? Qual que é uma evolução natural? É o cara do ano passado mesmo e ele se tornou isso? Então, tem muito disso que para mim é uma dúvida. Eu acho que, como você falou, ele sabe fazer todos os tipos de jogadas. O próprio time que ele jogava, acho que tem um dos ataques mais prontos para a NFL. Então ele já vem com esse conhecimento, né, do tipo de ataques que a NFL faz, RPOs e tudo mais. Então ele chega com uma learning curve, digamos assim, um pouco menor do que talvez alguns outros QBs. O que me dá muito medo, o que me preocupa um pouco é essa questão exatamente da consistência dele de ser esse cara sempre no mesmo nível. Por isso que quando no início da nossa conversa eu comparei ele com o Kirk Cousins, assim. O Kirk Cousins é um cara que não é espetacular, ele é extremamente eficiente, ele é muito bom, mas ele tem uns momentos em que ele simplesmente apaga. Então, isso para mim é uma coisa que pode acontecer e se tornar uma constante também pro Levis. Em termos de landing spots, assim, eu acho que ele seria muito interessante no Colts, na 4, porque eu acho que tem um time ali já quase que redondo e tem boas opções para ele ali. Tem o Pierce e o Pittman, tem o JT ali também no backfield para suportar ele. Tem o Jelani Woods, que para mim é um tight end que eu gosto muito, acho que ele vai ter um jump esse ano em termos de produção. Gosto também dele, talvez, com uma possibilidade de ser o substituto do Goff no Lions. O Lions, basicamente, hoje acho que é o dream spot para quase todos os quarterbacks, porque é um time quase que perfeito ali, quase que redondinho. Pro Fantasy ainda mais. Exato. E pro Fantasy, principalmente, eu acho que esses lugares são muito bons para ele, assim. E eu acho que também ele pode acabar aparecendo no Commanders. E seria muito interessante também ele jogar ali com o McLaurin e com o Dotson. Eu acho que ele se encaixa muito bem no jogo com esses dois jogadores. Porém, eu acho que o backfield ali deles precisa ser melhorado, então eles teriam que provavelmente QB running back, né, no segundo round. Boa, Mafra. E antes da gente falar sobre os demais quarterbacks da classe para encerrar a live de hoje, vamos passar aqui no chat mandando um salve para o meu grande amigo Vitor Zifrit, que também está falando que o Anthony Richardson é o nome do momento. O Danilo falando que os Rams seriam uma possibilidade para o Levis. Se ele cair bastante, aí sim, porque eles não têm escolha de primeiro round, teriam que talvez dar um pequeno trade-up, mas se essas especulações de que ele pode cair para o dia 2 se confirmarem, aí os Rams vão escolher no topo do segundo round, pode fazer sentido. Mas eu acho bem difícil. Não temos certeza de nada, mas eu diria que tem zero chances disso acontecer. Todos os movimentos que eu vi do Rams até o momento me dão o entendimento de que o que eles vão fazer esse ano é ser o pior time da NFL. Eles estão destruindo o time ali, mandaram embora metade dos jogadores defensivos, vai ficar basicamente o Aaron Donald e um monte de gente que ninguém nunca ouviu falar. E eu tenho para mim que eles estão se preparando para brigar pelo Caleb Williams o ano que vem. O foco deles é realmente remontar o time, pegar o Caleb Williams, colocar ele junto com o Cooper Kupp no ano que vem, provavelmente um running back esse ano, para também já chegar o ano que vem já um pouquinho estruturado, mas eu não vejo o Rams pegando um quarterback esse ano.
Esse Tank for Caleb vai ser muito divulgado ao longo de 2023. Vai ser uma briga interessante. E vai ter muita torcida jogando essa hashtag aí, principalmente a partir da semana 4, 5 ali, quando o time não começar muito bem, vai ter um monte de gente querendo tancar por esse jogador. Mas... E eu falei isso no grupo do Packers que eu participo, que eu vejo o Packers fazendo a mesma coisa. Não acho que o Packers vai fazer o tank nesse ano, mas um dos pontos de negociação com o Jets é ter mais uma first, exatamente para que o ano que vem o Packers tenha 2 first e possa eventualmente negociar isso para subir e pegar o Caleb Williams, caso o Jordan Love não funcione esse ano, né? Então eu vejo o Packers também nesse bolo aí pelo Caleb Williams. Todo mundo tá de olho nesse jogador. Mas antes da gente encerrar aqui os prospectos com os prováveis selecionados a partir do segundo round, vamos responder o Lucas naquela perguntinha capciosa que ele tinha deixado um pouquinho antes, que acho que aqui vai dar polêmica. Lance ou Purdy para o futuro dos 49ers, né? A gente tem aí a notícia para você que não soube dos últimos meses da chegada do Sam Darnold aí na free agency para São Francisco. Os reports em relação à recuperação da lesão do Purdy são variáveis. O próprio Shanahan, acho que agora no encontro dos donos, falou que pode variar entre 4 e 6 meses a partir do pós-operatório dele. Então, ele tanto pode estar pronto ali para o training, não para o training camp, né, mas assim para metade final de agosto, e aí conseguir, quem sabe, já estrear na semana 1 como titular dos Niners, ou perder, talvez, boa parte, ou o mês inteiro de setembro, e aí, claro, abrindo portas para que Trey Lance ou Sam Darnold, aí eu acho loucura, possa se estabelecer aí numa titularidade, mas a questão do Trey Lance, a gente tem sempre que lembrar, é o capital de draft absurdo despendido no jogador, né? Eles gastaram 3 escolhas de primeiro round para subir para a escolha 3 geral em 2021, só que o Lance não conseguiu uma sequência de jogos, porque conviveu com lesões nos 2 primeiros anos dele como titular, e o único jogo que ele completou do início ao fim, já que 2021 ele ficou na reserva do Jimmy Garoppolo, foi um jogo de características muito singulares que estava caindo o mundo lá em Chicago, né, no Soldier Field, e os Bears venceram os Niners numa monção lá, numa situação muito fora do normal, exatamente. Então, a gente tem toda essa questão aí do Purdy jogando muito bem quando teve a oportunidade na reta final de 2022. Muita gente fala que se ele não tivesse se machucado, eles poderiam ter vencido os Eagles e ido ao Super Bowl. E eu acho que, mesmo com esse sample size pequeno, o Purdy conseguiu encantar essa comissão técnica, e ele, estando em condições de entrar em campo, será o titular, na minha opinião, em 23. Mas eu acho que o Mafra tem uma opinião diferente. Na verdade, eu tinha, acho que um mês e meio atrás, de que o Lance era o cara desse time. Depois dessa declaração que o Shanahan deu, acho que 2 dias atrás, na Owners Meeting, o que eu vejo é que está muito aberto. Eu acho, o que eu acho, tá? Eu continuo achando que o Lance tem ali a prioridade exatamente pelo que foi investido por ele e pelo talento que ele demonstrou até entrar na NFL, muito maior do que o Purdy, muito maior do que muita gente. Então, eu acho que ele vai ter a possibilidade, ou vai ter ali, digamos, um carinho da administração para funcionar. Mas o Purdy, como você falou, ele mostrou que ele pode funcionar nesse time. Eu não acho ele espetacular, eu acho ele nada além do que medíocre. E esse time do 49ers é muito bom para fazer qualquer quarterback funcionar. Até o Pato Donald, para mim, lá, eu acho que o Pato Darnold, ele funciona muito bem nesse time. Ele terminou a temporada do ano passado bem. Ele não foi mal no Panthers, o que ele jogou. Então, eu acho que ele também ele tá na briga. Sendo bem sincero, ele também tá na briga. O que eu acho é que, por conta da lesão do Purdy, por conta dessa timeline ainda não clara sobre o que vai acontecer, eu tenho para mim que o starter na Week 1 vai ser o Lance. Agora, se ele vai ser o cara para ficar no time do 49ers a temporada toda, difícil garantir. A gente viu muito pouco dele, a gente não sabe se ele evoluiu o suficiente para ser um quarterback na NFL. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Jordan Love, que ficou 3 anos na reserva, mas estava sempre ali jogando, estava sempre treinando, né? Então o grupo técnico via ele. O Lance, ele ficou na reserva do Garoppolo, depois ele teve a lesão, ou seja, ele ficou fora do time. Então é um pouco complicado. Pode acontecer com ele o que aconteceu com o Deshaun Watson, assim, né? Teve a lesão, ficou fora do time por quase um ano, veio para o Browns, e o ano passado ele foi muito mal.
ou pelo menos não foi o Deshaun Watson que a gente havia visto no Texas. Então, é isso, assim. Não tenho confiança muito grande no Lance, mas acho que o Lance vai ser o cara titular da primeira semana para o 49ers. Eu acho que pro Lance, ou vai ou racha, né? Sim, é o ano dele, Porque ele vai ter que torcer, entre aspas, infelizmente, para o Purdy não estar pronto para a semana 1. E aí ele vai ter que jogar muito bem nas 2, 3 semanas que ele vai ter ali como titular para conseguir, pelo menos, colocar uma pulguinha atrás da orelha. E antes disso, ele vai ter que ganhar a disputa com o próprio Sam Darnold durante o training camp e a pré-temporada, né? Essa eu acho que ele vence, apesar de, né? Não, tudo indica que sim, piores, o potencial tá ali, sim. mas a gente nunca viu uma certeza mínima sobre o Lance dentro de campo, né? O que eu acho que vai acontecer, e para mim acho que a principal pressão esse ano é no Shanahan e no Lynch. Eu acho que se não der certo esse time do 49ers, seja com Lance, seja com Purdy, seja até com o Darnold, eles vão ser demitidos no final da temporada. Porque são 3, 4 anos em que o time tem sido muito forte, eles trocaram ano passado pelo McCaffrey para fazer esse push, para chegar no Super Bowl na temporada que passou, renovaram com uma série de jogadores agora para manter o time num alto nível. Então eu acho que como é que chama? O emprego desses caras tá ali, entendeu? Podem ser demitidos se não tiver o sucesso que se espera desse time, principalmente também considerando como a NFC hoje tá capenga. Pois é, né? Agora vamos falar sobre os quarterbacks restantes dessa classe de calouros de 23 para a gente fechar a live. Você já mencionou o Hendon Hooker e o Stetson Bennett, que principalmente o Hooker é quase unânime como o quinto da classe, né? Para muita gente. Acho que faz sentido, mas eu tenho mais pés atrás do que a maioria em relação a esse jogador. Primeira coisa, assim como o Bennett, ele já vai chegar com 25 anos na NFL. Não entendi muito bem por que ele não se declarou na classe de 22, que era péssima, né? Teve apenas o Kenny Pickett draftado no primeiro round. Ele conviveu com lesão, né? Nessa última temporada de college, que também fez o estoque dele, a cotação dele cair bastante. Ele vai chegar tendo que se recuperar de uma lesão de ligamento no joelho para seu primeiro ano como profissional. Mas os fatores físicos e de leitura de jogo são interessantes em relação ao jogador que tem 1,93, 101 quilos, é um pocket passer, mas tem a sua mobilidade, faz seus TDs terrestres, não tem essa característica como a sua principal, mas se vira muito bem quando tem que fugir da pressão e conquistar jardas pelo chão. Mas talvez o principal fator que não me anima tanto em relação a ele é o playbook muito limitado que Tennessee utilizava, né? Mesmo no ano de 2021 em que ele foi muito bem, né? Muita gente fala que talvez menos de 20 jogadas e suas variações foram as que ele teve que decorar. Ok, que temos que dar o mérito de que ele as utilizava muito bem, mas era uma spread offense muito clara, talvez a lá... agora me fugiu o nome do ex-treinador agora dos Cardinals, né? Que foi treinador... O Cliff? O Cliff Kingsbury, uma coisa meio Cliff Kingsbury que não traduziu muito bem no nível profissional. Então, essa necessidade quase certa de que ele vai ter que expandir o seu conhecimento de playbook no nível profissional me faz ter algumas reticências em relação ao jogador, mas tem muita gente hypando ele, colocando até mesmo na possibilidade de ser draftado no final do primeiro round, talvez para um Tampa Bay Buccaneers, ou mesmo no início do segundo round, para um Atlanta Falcons da vida. Vamos ver se isso se confirma. Acho que o capital de draft investido nele vai dizer muito sobre as impressões que a liga tem em relação ao Hooker e as chances dele eventualmente ser um titular, um starter na NFL. E aí temos o Stetson Bennett numa situação quase oposta, porque como você também já trouxe, tem a sua cotação caindo muito nos últimos dias, nas últimas semanas. Ele é o atual bicampeão do college, né? O pessoal até ressaltou essa questão aqui no nosso chat, mas a gente tem que colocar o contexto, né? Eu acho, pelo menos para mim. Eu sei que você está bem mais animado do que a média em relação ao Bennett, mas a gente tem que lembrar que Georgia, principalmente a defesa, era uma coisa absurda, então ele não tinha que ser o protagonista do time, muito pelo contrário, ele tinha que ser funcional. Mas, dito isso, ele fez o time rodar muito bem, esse ataque complementar muito bem essa defesa monstruosa. E isso
requereu dele muita leitura de jogo, né? Então, Sim. ele me mostra um jogador bastante inteligente, muito maduro também como líder, né? Porque a trajetória dele no college é impressionante, digna de roteiro de filme. Ele chegou como walk-in, né, que eles chamam na faculdade, não foi selecionado do high school, ele chegou lá, bateu na porta, quero um tryout, aí foi para peneira mesmo, e aí foi dispensado inicialmente, depois voltou para a universidade, ele é da região ali da Georgia, e aí finalmente conseguiu a titularidade e um bicampeonato nacional aí no nível de college. Então, toda essa superação e essa força psicológica são as principais características do jogador para mim, o que me dão, em relação a ele, uma vibe meio Taylor Heinicke ali, de encarar tudo de frente, mesmo com limitações técnicas evidentes. É um cara que é batalhador, que luta. Então a minha comparação para ele é muito em relação ao Heinicke, que preponderantemente um backup, né? Mas é um cara que pode ser muito confiável nessa função de reserva. Acho que se eu tivesse que apostar que ele pode se tornar um titular a médio e longo prazo, já não gosto dessa odd aí para o Stetson Bennett. E a questão física também me preocupa um pouquinho, porque ele tem 1,80, né? Também um cara baixo, só 2 centímetros a mais do que o Bryce Young, por exemplo. É bem leve, né? 86 quilos, consegue ser mais leve do que o próprio Bryce Young, além da idade que eu já falei. E aí, fora isso, todos esses outros nomes da classe, tem gente que acaba gostando bastante do Clayton Tune, do Tanner McKee, do Aidan O'Connell, Jaren Hall, mas nenhum me chama atenção. Acho que são escolhas de, no máximo, final de quarta rodada para ser backup, então nem vou me alongar muito sobre qualquer um deles, porque vejo a chance muito perto de zero de ter qualquer impacto no NFL, quanto mais no Fantasy Football. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse restante da classe de 23 aí, Mafra. Eu gostei muito da comparação do Stetson Bennett com o Heinicke. Eu não tinha feito essa associação, eu tinha feito uma associação dele mais com o Alex Smith. É um cara que não é espetacular em nada, mas ele funciona, ele tem um nível funcional ok. A gente precisa lembrar que o Bennett ele tem um recorde de 13-0, ou seja, ele não perdeu o ano passado também. E por mais, como você falou, a defesa carregasse o time diversas vezes, ele é um cara que, quando precisava, ele aparecia, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto do Bennett. Eu não acho que ele seja um quarterback de primeiro round, eu não acho que ele seja talvez nem de segundo round, mas eu tô surpreso de que ele tenha caído tanto que muitas pessoas hoje consideram ele até como undrafted. Eu acho que ele tá completamente underrated aí. Eu acho que ele pode ser um sólido titular ou um excelente reserva. Inclusive, nos próximos landing spots dele, eu coloquei o Packers como sendo um lugar. Eu acho que pode ser uma alternativa. Eu vejo também ele talvez caindo até mesmo no Ravens, porque o Todd Monken, que era o treinador dele, foi agora ser o offensive coordinator do time. Então também tem uma conexão ali muito clara. E agora com essa celeuma toda como chama, do Lamar, pode ser também que, né, que surge ali uma oportunidade, um stopgap da vida, se jogar de titular esse ano. Lembrando que eles já jogaram com o Josh Johnson o ano passado, o John Johnson lá, enfim, e funcionou, né, o quinto quarterback deles. Então eu acho que o Stetson Bennett ele tá muito underrated nessa situação toda. E ele caiu também um pouco, acho que por conta de off-field, ele teve problemas no ano passado, não só com lesão, mas também de relacionamentos. Então isso pode ter influenciado, meio que, como você falou do Baker Mayfield há pouco. E falando do Hendon Hooker um pouco, ele também é outro cara muito seguro com a bola. Eu acho que ele tem 25, 26 touchdowns, se eu não me engano, o ano passado, e só 2 interceptações. Ele tem um pass completion ali super alto, quase 70% também. Não é um cara espetacular, eu acho que ele não tem nada muito fora da curva ali assim. Ele me parece muito como prospect o Justin Herbert. Ninguém dava muito, assim, ninguém olhava para ele como eu falei, um cara espetacular, um cara fora da curva, mas ele sabe fazer também todas as coisas que precisam. Não acho que ele vai ser um Justin Herbert, fique bem claro aqui para todos. Não acho que ele vai ser o Justin Herbert na NFL, mas eu vejo ele talvez até caindo no primeiro round ali. Já foi ventilado da possibilidade dele ser draftado pelo próprio Titans. Não acho que isso vai acontecer, mas já vi no Twitter pessoas falando sobre isso, e pelo fit que ele tem, porque ele é parecido também com o Tannehill, e acho que ele tem vários outros lugares que ele poderia cair, ser um bom reserva ou até mesmo um titular, por exemplo, como o Broncos, o Saints, seriam 2 outros times que eu veria ele funcionando. Agora, para Fantasy,
eu não vejo nenhum dos dois como sendo opções viáveis, ou pelo menos opções que as pessoas possam se empolgar muito. Eu acho que eles têm mais cara de backups, ou pelo menos titulares para 1 ou 2 anos, do que necessariamente para o longo prazo. Também por conta da idade, isso vai acabar pesando para as equipes, que não vão querer pegar, né, algumas equipes não vão querer pegar um cara já com 25, 26, sendo que eles podem pegar um cara de 22 o ano que vem, ou 21 nesse ano. Boa, acho que é bem por aí também. E em relação a esses dois que são os vovôs da classe e todos os outros aí, acho que o capital de draft, ainda mais do que o landing spot, pode fazer com que a gente dê algum destaque aí nas nossas lives, nossos comentários depois do draft e se tornarem opções viáveis para terceiro, quarto round ali de Sim. rookie drafts de liga Superflex, né? Um quarterback só, a gente só consegue destacar os 4 principais sobre quem a gente se debruçou. Se der a louca em algum time, contratar, pegar um desses caras, sei lá, o Falcons, por exemplo, pega o Hendon Hooker no primeiro round, podemos considerar que ele vai ser titular esse ano e que por isso, certeza, né? Mas exatamente, nesse exato momento, tirando os 4, Richardson, Levis, Strode e Young, não temos nenhuma outra pretensão aqui, ou nenhuma outra expectativa nesse exato momento de quarterbacks para o Fantasy. Maravilha, Mafra. Então, passamos a régua, né? Fechamos nosso primeiro assunto da Draft Season. Semana que vem, infelizmente, não conseguirei estar presente, mas o Mafra, o Derek, o Júnior, vamos ver se o Bretas reaparece, quem mais aí da nossa equipe consegue participar para falar sobre os running backs. E depois estarei de volta na outra semana. Melhor grupo de todos. Eu sei que você está bem animado, especialmente com alguns nomes aí. Vários nomes. Vão ter muito espaço para falar sobre isso. E Bijan Robinson está chegando para dominar o Fantasy Football, inclusive. Então já se preparem, galera. Depois falaremos sobre o wide receivers, tight ends, faremos nossos mocks de rookie drafts para a Dynasty. Agradeço demais a quem acompanhou aqui no chat, a quem estiver vendo no futuro, a quem nos ouviu na versão podcast. E peço o salve final do Mafra para a galera. Primeiro agradecer a todo mundo que participou aí, o pessoal que mandou mensagens, o pessoal, né, dos fantasy que eu participo, dos grupos aí, dos seus amigos também, o pessoal que acompanha o BRFF, quem vai ouvir também depois no podcast. Tem sido um prazer e, poxa, mandem aí mensagens, mandem coisas para nós também no Twitter, mantemos a conversa sempre aberta, mandem os seus comps, né, as suas comparações de jogadores aí, os seus pontos de vista, discordem conosco, concordem, enfim, acho que estamos abrindo o canal cada vez mais agora, né, para essa temporada 2023, e a ideia é que a gente tenha essa conversa sempre com todo mundo, seja sempre uma conversa saudável, e a comunidade do Fantasy tem sido muito bacana, tem sido muito legal, a brasileira é muito, muito unida também, então, enfim, quem nos ouvir em algum momento, sinta-se à vontade para mandar mensagem aí, que a gente está parceiro. Boa, Mafra, valeu demais. Seguimos fortalecendo aqui nosso Fantasy Football no Brasil. Então é isso, galera. Muito obrigado. Esperamos vocês nas próximas semanas. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Até.